eu sou psicóloga, sou formada desde 2018, eu sou especialista em terapia cognitivo-comportamental, e eu comecei atendendo em uma clínica multidisciplinar. Essa clínica chamava Cantinho do Equilíbrio. Nós éramos um time de nutricionista, nutrólogo, educador físico, e eu era a psicóloga dessa equipe. Nessa época, a minha sessão, ela custava R$ 70. Eu tinha muita vontade, mas tinha pouco recurso, e um único paciente que eu atendia de terça-feira às 18 horas, presencial. Eu saía ali naquela época do meu trabalho, CLT, eu ficava umas 3, 4 horas esperando esse paciente, e às vezes, quando faltava ali uns 30 minutos para começar a sessão, ele me mandava uma mensagem falando que ele não ia conseguir aparecer. Daí eu pegava o metrô de volta para minha casa, eu moro em São Paulo, então eu pegava o metrô em horário de pico, porque era lá perto das 18 horas, pegava uma perua para vir para minha casa, na casa dos meus pais, na época, e aí na semana seguinte, meio que a história acontecia do mesmo jeito, então às vezes ele ia, às vezes ele não ia, e nessa época era muito distante para mim a ideia de viver da clínica. Eu percebia que daquele jeito eu não ia ter resultados, eu não ia chegar onde eu tinha vontade, mas nessa época eu comecei a ver a psicologia ganhando corpo ali na internet, que foi meados de 2018, 2019. Foi quando o Instagram ele virou uma possibilidade, então os psicólogos começaram a ir ali para o Instagram, foi naquele boom, né, onde o online ainda era um tabu gigante, então, mas esse movimento ele começou a acontecer. E eu sempre fui uma pessoa extremamente ambiciosa, eu sempre tive esse desejo de crescer, de ir além, de não me contentar com pouco, mas ninguém sabia o quanto eu me cobrava por dentro, né, para bancar esse lugar. E nessa época, né, então, eu comecei a levar o Instagram um pouco mais a sério, eu acredito, eu fiquei até confusa nas datas, quando eu fui construir aqui o material hoje para vocês. Mas, né, eu comecei a levar o Instagram mais a sério lá em 2022. Então, tem uns 3 anos, né, ali mais ou menos. Mas eu já produzia alguns conteúdos ali desde 2021, tá? Eu tinha uma vontade muito grande, eu queria fazer dar certo. E aí, nessa fase, eu fui atrás de conhecimento. Eu testei, errei diversas vezes. Eu estudei muito marketing digital. Eu paguei mentorias, eu fiz milhares de cursos, gente. Eu investi, mesmo sem retorno, muitas vezes no começo. E quando foi mais ou menos em 2020, então volta um pouquinho aqui, certo? Então, lá em 2020, eu conheci a Camila. Então, mas como boa desconfiada que sou, eu deixava de seguir a Camila e seguia ela de novo várias vezes. Então, aparecia lá, não gostei. Aí eu deixava de seguir, aí daqui a pouco eu seguia de novo. E aí depois eu lembro, né, parando para construir isso aqui, o que passava pela minha cabeça? Eu lembro que eu pensava umas coisas assim, será que ela sabe mesmo mais do que eu? Será que vale a pena? Será que eu preciso mesmo de alguém? Ou será que eu consigo sozinho? Eu acho que eu consigo sozinha. Olha a minha crença, volta lá na minha história, de que eu não preciso contar com ninguém, certo? Ela aparece aqui de novo, né? E quando foi mais ou menos em março de 2023, então levou um tempinho aí eu nessa história de tentar sozinha, de dar cabeçada, de não conseguir sair do lugar, eu entrei no Psiprotagonista. Eu entrei, inclusive, em uma estratégia de venda da Camila, que ela falou que não ia, que o Psiprotagonista ia fechar as vagas, eu fiquei desesperada, comprei ali, né, o Psi, e todas as minhas crenças, elas voltaram naquela época, eu lembro que eu pensava assim, se eu não conseguir pagar, meu Deus, eu não vou conseguir pagar, aí se não der certo, então, essa insegurança, ela apareceu ali, mas eu parcelei em 12 vezes, enfim, fui, e foi a melhor decisão que eu tomei, assim. Finalmente, eu acredito que quando eu entrei no Psiprotagonista, eu encontrei um passo a passo, né? Eu encontrei uma metodologia.
E aí, em poucos meses, eu saí de uma sessão de R$ 80 para R$ 150, que era um passo muito grande para mim. Eu nunca imaginei, gente, que eu cobraria R$ 150. Hoje a gente vive um outro cenário, a gente tem a tabela do CRP, a psicologia, ela tem uma terapia, tem um peso diferente de como era lá atrás. Cobrar R$ 150 era um valor muito alto. Então, eu lembro que quando isso aconteceu, era um uau, assim, para mim. E aí, uns 5 meses depois que eu entrei no Psi, quando foi lá na época de novembro, mais ou menos, foi quando teve o evento presencial, o primeiro evento presencial do Psi, e nessa época eu já tinha batido os meus R$ 10.000 de faturamento ali mensal. E foi tudo tão rápido, assim, que eu nem sabia administrar tudo aquilo que estava acontecendo. E aí, quando foi em dezembro, né, desse mesmo ano, eu decidi sair da casa dos meus pais. E eu lembro que eu pensava assim, essa é uma frase importante para vocês pensarem na história de vocês também, tá? Eu falava assim, nossa, que mulher segura sou eu, querendo atender mulheres de sucesso, morando na casa dos pais. E aí eu lembro que eu banquei essa decisão, então saí ali da casa dos meus pais. No mesmo mês eu consegui trocar de carro. Em junho de 2024, eu já fazia parte da equipe do Psi, já estava ali participando dos lançamentos, enfim. Em setembro, né, do ano passado, eu fiquei responsável pela criação do evento presencial. Então, em 2023 eu estava como participante, em 2024 eu estava lá, né, nos bastidores fazendo tudo aquilo. Nesse mesmo mês ali, nesse mesmo ano, finalzinho do ano passado, nós compramos uma, né, eu sou casada aqui com Wesley, né, então para quem me acompanha sabe que eu conto bastante dele. Né, nós conseguimos comprar uma franquia de mini mercados aqui em São Paulo. Em março desse ano, nós compramos o nosso apartamento. Hoje, né, o meu faturamento, ele bate ali mais de R$ 15.000 todos os meses. E eu sou, assim, extremamente grata ao Psiprotagonista e o trabalho da Camila. Hoje eu colho frutos ali maravilhosos, né, dessa minha decisão lá de trás. E isso que eu estou falando aqui para você não é sobre dinheiro, tá? Literalmente, não é sobre dinheiro. É sobre confiança, é sobre coerência, é sobre liberdade também. Mas nada disso teria acontecido sem olhar para mim, sem quebrar as crenças que me travavam. Então, aqui no Psi, eu aprendi toda a base estratégica. Então, nicho, persona, marca pessoal, conteúdo, venda, conversão, gestão de consultório, tudo. Então, tudo está aqui, né? E nesses últimos anos, eu amadureci tanto, gente, mas tanto, que hoje, com muita convicção, eu afirmo para você, eu precisava, sim, aprender as estratégias, inclusive sem elas nada adiantava, né? Eu estava lá dando cabeçada, tentando fazer dar certo. E hoje, né, a gente sabe que com o funcionamento, o ritmo ali do marketing digital, isso é ainda mais importante, né? Sem estratégia a gente não sai do lugar. Então, mais uma vez, essa é a base.